Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia, uma matéria do primeiro ano do ensino médio. O objetivo da aula é compreender as peculiaridades dos diferentes povos que habitaram a Mesopotâmia, entender a importância do Código da Hammurabi e da existência de leis escritas, e também entender os diferentes impérios fundados nessa região. O conhecimento pede, você lembra qual região recebe o nome de Mesopotâmia? Sabe quais foram as principais características religiosas e políticas dos sumérios e acádios? A Mesopotâmia é a região do Oriente Médio entre os rios Tigre e Eufrates, e foram o desenvolvimento de uma religião politeísta através dos zigurates e da astronomia, e o desenvolvimento de uma escrita cuneiforme para administrar as cidades-estado. Então, quando a gente fala do Código da Hammurabi, por exemplo, a gente está falando da primeira lei escrita, né, na história. Então, hoje a maioria dos países ocidentais vive sob o regime das leis. Sabe qual a diferença para a sociedade entre lei e falada e lei escrita? O monumento original do Código da Hammurabi, aproximadamente 1772 a.C. Então, a partir do Código da Hammurabi, que se definiu regras, né, principalmente ele tem uma questão de fazer justiça, né, principalmente quando uma pessoa perde alguma coisa, a outra deverá perder da mesma forma, no mesmo grau, né? Então, por exemplo, existe a lei do talhão, né, que fala sobre que, por exemplo, se você cegar o olho de alguém, você deverá ser cego também do mesmo olho, e assim por diante. Se você cortar a mão de alguém, vai ter que cortar a mesma mão da pessoa que te cortou, e assim por diante. E também, se alguém matou alguém da sua família, você também tem o direito de matar alguém da família dele. O primeiro código de leis escritas foi o Código da Hammurabi. O fato das leis estarem escritas procurava padronizar a justiça em todo o seu reino e fazer a lei se tornar pública, assim como dificultar alterações e interpretações erradas da lei. No Brasil, há diversos códigos de lei que são acessíveis à população, como a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, etc. Os Amoritas, por volta de 1900 a.C., os Amoritas, um povo semita vindo do deserto da Arábia, se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia, e assim como os Acádios, construíram um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia. Ele foi o primeiro império babilônico. Então, a partir disso, né, a gente tem, por exemplo, o Código da Hammurabi, né, que é baseado na lei do talhão, olho por olho, dente por dente, e previa a punição do infrator na mesma proporção do delito. Como eu tinha explicado, né, o princípio de talhão, sinônimo de retaliação, usa a ideia de que a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso, uma forma também de reparar a injustiça. Então, na estela do código, o rei Hammurabi está de pé recebendo as leis do deus Shamash. Era uma forma de associar as leis aos deuses, fortalecendo e também legitimando ao mesmo tempo o poder político do rei, afinal ele era o mediador, aquele que recebia as leis. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, na luta para garantir seu território, criaram táticas de guerra e organizaram um exército poderoso, com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de aros. Então conquistaram terras e povos, formando um grande império. A representação de tropa assíria, né, retornando de uma batalha. E eles também eram conhecidos, né, pela prática da tortura, né? Eles justificavam a sua conquista dizendo que faziam isso para contentar Assur, seu principal deus, mas o que tornou os assírios mais conhecidos foi o uso do terror contra os adversários. Era comum cortarem dedos, mãos e orelhas dos prisioneiros. O uso do terror também visava desencorajar a resistência e abalar a moral do inimigo. Existe também, né, a questão do empalamento, né? Eles eram conhecidos também por fazer práticas de morte lenta e dolorosa, né, como o empalamento, que era uma estaca enfiada lá naquele lugar, e o cara tinha que ficar comendo e no meio do tempo, né, no meio do calor, do sol, e aos poucos ele ia morrendo, né. Os caldeus também se apoderaram das imensas áreas, constituindo o segundo império babilônico durante as violentas campanhas militares chefiadas pelo rei Nabucodonosor II. Os caldeus arrasaram Jerusalém, prenderam milhares de judeus e os forçaram a marchar como escravos para a Babilônia. Então essa é uma moeda com a face de Nabucodonosor, né? Com as riquezas saqueadas dos povos conquistados, Nabucodonosor II coordenou a reconstrução da antiga Babilônia,
que assim voltou a ser o principal centro político, econômico e cultural da Mesopotâmia. Os caldeus também, né, apesar de ter adquirido grandes poderes e riquezas, o novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas. Isso enfraqueceu e abriu caminho para que os persas, chefiados por Ciro o Grande, conquistassem em 539 a.C. Ciro também foi responsável pela libertação do povo hebreu do cativeiro da Babilônia. Também, né, na Mesopotâmia, o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Além disso, a sociedade mesopotâmica era hierarquizada. No topo estava o rei, que originalmente era o líder da comunidade e seu comandante militar em caso de guerra. Relembrando a escrita cuneiforme, os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida que depois secaram, que eram colocadas ao sol para secar. Para escrever usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular com a qual faziam sinais em forma de cunha. Por isso a escrita recebeu o nome de cuneiforme. O território da Mesopotâmia foi ocupado por vários povos e impérios ao longo de sua história e foi responsável por desenvolver um dos principais códigos de lei da antiguidade. Sua sociedade era fundamentada na desigualdade e hierarquização de seus membros. A partir de agora a gente vai falar sobre as questões, né, que vão estar no próximo vídeo, né, sobre esse tema.